Fala, pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir? Show de bola! Ó, se der uma coisinha aí, pode ser minha internet aqui, que no início vocês estavam travando para mim, vocês me avisam, hein? Vai me chamando aí no chat ou pelo WhatsApp e avisa se tiver alguma interferência. Bom, gente, olha, eu amo esse vídeo. E por que a gente coloca esse vídeo toda vez que a gente faz um treinamento aqui com vocês? Para nos empoderar. Para a gente ver aquele vídeo, entender o que é Dionese, o que ela proporciona. E por que a gente trouxe isso para o nosso treinamento? Porque é o que nós temos que fazer todas as vezes que a gente vai falar com alguém sobre Dionese. Quando a gente precisar se empoderar, quando a gente precisar criar aquela energia bacana, nada melhor do que a gente se conectar com a nossa empresa, né? E esse vídeo é incrível, ele é maravilhoso. Então, por isso que a gente gosta sempre de estar colocando aqui para vocês. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Contornando objeções. Não sei quem estava no treinamento, não sei se todos vocês estavam no treinamento passado, mas nós fizemos uma dinâmica sobre quais eram as maiores objeções, né? As objeções que mais impediam as pessoas de fechar vendas. E aí fizemos a dinâmica e tal, e por conta disso nós trouxemos esse conteúdo aqui para vocês hoje. Mas o conteúdo de Contornando Objeções, ele é um pouquinho mais extenso, né? Não é só a gente chegar aqui para vocês e trazer um script e pronto. A gente precisa contextualizar um pouquinho do que é objeção e como é que a gente deve lidar com ela. Então, pode acontecer do nosso treinamento passar um pouquinho do meio-dia. Tudo bem para vocês? Porque a gente sempre se programou para o treinamento acabar ao meio-dia, tranquilo. Mas esse assunto especificamente pode só ser que se estenda um pouco mais. Tá certo? Então, eu conto com vocês para ficar aqui até o final, porque vai ser muito importante tudo que a gente tem para falar. Bom, então eu vou começar. Hoje sou eu que vou começar aqui com vocês. Logo, logo, minha parceira está aqui junto comigo para poder compartilhar também. E vai ser incrível hoje. Olha, para quem gosta de script, fica até o final, porque hoje tem modelo daqueles assim, ó, que vocês podem imprimir e botar do lado. Se o seu cliente te responder, você vai lá, Ctrl+C, Ctrl+V, hein? Então, vamos lá. Nosso treinamento de vendas é falando sobre contornando objeções.
E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: faça as pazes com a objeção. A objeção, ela é extremamente comum no processo de vendas, né? A gente tem que entender que a objeção vai acontecer, mas, sobretudo, a gente tem que estar preparado para isso. A objeção, ela é normal, gente. Ela faz parte do processo de vendas. Se você está vivendo um momento de objeções, significa que muito provavelmente você está fazendo o seu trabalho, que é falar com as pessoas, falar sobre a venda do seu produto, né? E, em consequência disso, pode vir as objeções, porque as objeções giram em torno de incertezas. O seu cliente, ele não está preparado para comprar. Coloca para mim aí no chat. Se alguma empresa de revista, por exemplo, acabasse de fazer uma ligação para vocês oferecendo uma assinatura, vocês estavam lá esperando por isso? Vocês estavam sentados na casa de vocês esperando alguma empresa de revista oferecer para vocês uma assinatura? Não. Muito provavelmente não. Então, o nosso cliente, ele também não está lá na casa dele esperando. Ah, peraí, deixa eu ficar aqui sentada, que daqui a pouquinho o Ricardo vai entrar em contato comigo para me vender um colágeno e eu tenho que estar preparada para comprar. Não, não vai acontecer. O nosso cliente, ele não está preparado dessa maneira. Então, quando a gente vai fazer a abordagem de vendas, de certa forma, vai gerar ali aquele processo de incerteza que pode vir as objeções. E é nesse momento que a gente tem que estar preparado. Uma outra coisa que é o seguinte, o que pode estar ligado também à objeção? Né? O que vai impedir ali o fechamento de vendas? As etapas anteriores. A gente costuma, inclusive, dizer, quando a gente vai falar de negócio, que o seu fechamento está muito ligado ao convite. A mesma coisa relacionada a vendas. Se vocês estiveram no treinamento passado, lembra dos scripts que a gente postou? Primeiro você vai entrar em contato com o cliente, se relacionar com ele, vai gerar uma conexão. A partir daquela conversa inicial, você vai gerar um motivo junto com o seu cliente para que ele compre. Então, quando chegar no momento do fechamento, vai ser muito mais fácil a quantidade de objeção ser menores e você também está mais preparado para essa quebra de objeção. Então, é importante também observar como é que estão os processos anteriores de prospecção, de apresentação do seu produto, do acompanhamento do seu cliente, para entender se aquela objeção está tranquila de ser quebrada ou se foi algum tipo de informação que ficou faltando no início do processo. Mas eu tenho uma boa notícia. Quem aí que acha que obstáculo que a objeção é um obstáculo? Tipo, caramba, uma objeção. Todo mundo, né? Mas um obstáculo ele pode ser vencido. Então, se a gente tiver as técnicas, a constância, a gente tem como cada vez mais se tornar expert na quebra de objeção, tá? Vamos lá. Uai, voltou. Bom, a objeção, gente, é uma demonstração de interesse. Caramba, Anne, a objeção é uma demonstração de interesse, mas o meu cliente não fecha. Como assim ele está interessado, mas a gente não conseguiu concretizar a venda? Não estou entendendo. Na verdade, gente, a objeção, como eu falei, ele gira em torno de incertezas. Então, tem alguns fatores. A objeção ela é um instrumento de defesa do seu cliente. Como assim? Às vezes você foi muito afoito na abordagem. Seu cliente ficou assustado. Você não teve aquele tempo de conversação que é interessante você ter para você conhecer o seu cliente e entender melhor como é que você pode oferecer aquele produto. Então, às vezes, a gente faz isso, vai com muita sede ao pote, poxa, lançou um produto novo. Agora, por exemplo, lançou um produto novo. E eu acho que Junião tem que consumir aquele produto. Então, às vezes, na minha ansiedade de fazer com que Junião entenda que aquele produto é bom para ele, que ele consuma, eu vou com muita sede ao pote, não dou o tempo de conversação e de maturação para que ele entenda que realmente aquele produto é bom para ele, e a objeção vem como o cliente se defendendo de você. Não é que ele não se interessaria por aquele produto, não é que realmente o produto não faça sentido para ele, mas às vezes você não teve a paciência e a tranquilidade. Tá? Pode ser uma prova de dúvida, né? O que isso quer dizer? O cliente às vezes precisa entender melhor. Às vezes a objeção vem porque ele quer entender melhor, ele não entendeu muito bem o que você falou. Ou ele precisa de um pouco mais de informações a respeito do seu produto, a respeito dos benefícios que entrega, por que poderia ser interessante para ele. Então, a objeção, às vezes, vem nesse sentido, tá? Ou até mesmo uma prova de desconfiança. Ele não está acreditando naquilo que você está falando sobre o seu produto. Ou ele não está acreditando naqueles resultados que os produtos entregam. Anne, e como é que eu faço, então,
para melhorar a percepção do meu cliente em relação a isso? Gente, aparência e postura importam. Isso é um fator fundamental, porque a primeira impressão é a que fica. Então, você precisa criar autoridade. Opa, tem alguém com o microfone aberto. Me ajuda aí, galera. Então, você precisa criar autoridade. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui, mas que vocês vão entender o que eu estou falando. No treinamento passado, o Júnior é muito meu amigo, tá, gente? No treinamento passado, quando eu abri aqui o vídeo, Júnior falou, onde é que vai ser a festa? Porque eu estava extremamente arrumada, eu acredito, né? Mas não, eu sei que foi brincadeira, elogio e reconhecimento, mas por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Autoridade. Eu estava aqui como uma pessoa que iria treinar vocês. Qual era a percepção que vocês teriam se eu chegasse aqui 11 da manhã, com a cara amassada, descabelada, suja de leite, porque eu tenho um bebezinho em casa? Que tipo de credibilidade que eu passaria para vocês como alguém que tem um conhecimento sobre um assunto que vai treinar vocês? Vê que não faz sentido? Uma outra coisa, né? Então, a gente precisa ter a questão da aparência, da postura. Como é que a gente melhora ainda mais falando no processo de vendas? Conhecimento sobre o seu produto. Conhecimento sobre os benefícios que o seu produto entrega. Estudar sobre o seu nicho de mercado, estudar sobre o seu negócio, isso também te traz autoridade. Você se sente confiante ao falar com o seu prospecto. Então, é importante que vocês invistam nisso também. Por isso que eu frisei para vocês que nesse treinamento específico de objeção, não era só para a gente trazer script, porque vocês precisam entender esses detalhes. O script ele vai funcionar, mas se você não acreditar que aquele produto que você está vendendo realmente vai entregar os resultados para aquele seu cliente, se você não conhece do produto que você vai apresentar, se você não se sente segura sobre o que você vai falar, nenhum script vai fazer o trabalho por vocês. Faz sentido isso? Então, a objeção, ela vai acontecer, ela vai vir. A gente tem que estar preparado para ela. Então, o treinamento, o conhecimento vai ajudar a gente, além, obviamente, da nossa postura, da nossa abordagem, de como a gente se apresenta para o nosso cliente, tá? E a gente vai conseguir quebrar a objeção. A objeção é uma ótima oportunidade para qualificar melhor o seu cliente. Vocês já pensaram sobre isso? Você pode estar oferecendo o produto certo para a pessoa errada. Vocês já observaram que um dos requisitos, um dos nossos passos importantes da trilha, que isso interfere tanto em negócio como em vendas, é a qualificação da sua lista? Você já observou que ela está lá no início de toda a AGR? Por quê? Porque é importante a gente entender para qual cliente que a gente vai oferecer X produto, Y produto. Vocês viram o sábado start de hoje? Da Mari falando lá a respeito da lista de pessoas com quem vocês vão falar a respeito do resveratrol. Tem que ter algumas características importantes que façam sentido com os resultados que os produtos entregam. Então, às vezes, quando você está no processo de vendas e está vindo muito objeção, você pode parar para observar isso. Como é que está a lista das pessoas que eu estou trabalhando? Por isso que a objeção também é importante para ajudar você a qualificar o seu cliente. Opa, de repente eu estou falando com o nicho errado. Por isso essa quantidade de objeções, tá? Então fica a dica para vocês. Tá tudo bem até aqui, gente? Coloca no chat aí para mim. Show de bola? Beleza. Vamos nós, vamos continuar. Cadê? Voltou? Foi. Peraí, que meu slide está voltando. Bom, e vamos lá. Seja profissional, gente. A primeira coisa que a gente tem que entender antes de perguntar, vou fazer essa pergunta para vocês, eu quero que vocês compartilhem comigo aí no chat. Antes de você começar a vender o seu produto e você pensar sobre se o seu cliente consumiria aquele produto, pergunte a si mesmo, você consumiria os produtos que você vende? Você acredita naquele produto que você vai estar vendendo para o seu cliente? Né? Botem aí para mim. Vocês acreditam nos produtos da Juness que vocês vendem para os seus clientes? Vocês entendem o valor que esses produtos têm e falar para os clientes de vocês é algo que é tranquilo, porque vocês sabem o que vocês estão entregando?
né? Eu trouxe esse questionamento por quê? Porque isso faz parte do ser profissional. Você precisa acreditar no produto que você vende, você precisa acreditar em você, até para que você se sinta tranquilo e confortável na quebra de objeções. Por quê? Porque a objeção ela não é pessoal. Quantos de vocês acham que quando o seu cliente diz não para o seu produto, ou acha que está caro, ou acha que não é para ele, vocês acham que é com você? Se você tem consciência do seu trabalho que você faz, do produto que você vende, dos resultados que você entrega, e que você está fazendo o seu trabalho de forma muito profissional, e que o cliente de repente trouxe uma objeção, não é com você. Às vezes ele precisa de mais informação para que você consiga fechar aquela venda. Então é continuar fazendo o trabalho profissional. A objeção ela não é uma rejeição. O cliente chegar para você e dizer: "Ah, mas esse produto tá caro. Ah, mas eu não tenho disciplina." Ele não está dizendo que ele não quer o seu produto. Não quero é não quero. Qualquer outra desculpa é uma objeção que a gente consegue converter. Ou que, pelo menos, a gente consegue passar a informação para o nosso cliente. Faz sentido para vocês isso? E a objeção, ela não é uma condição. Geralmente, uma condição, gente, por que eu trouxe isso aqui? Geralmente, uma condição é algo que você não consegue reverter à condição da pessoa. Um exemplo aqui. Eu sou uma corretora de imóveis e estou alugando um imóvel para a Junião. Mas os critérios aqui da minha cidade é que para que ele alugue um imóvel, ele precisa de um fiador, ele precisa de tal tipo de registro em banco, ele precisa de X documentos e tal. Eu estou dando todas as oportunidades para ele. O melhor imóvel, a melhor negociação, ele vai ter o resultado que ele busca em relação à moradia, mas ele não tem o fiador e nem tem as documentações necessárias. É uma condição. Eu não consigo fechar aquela venda com ele. Faz sentido para vocês? E eu, enquanto vendedora, não consigo mudar aquela realidade. Então, a objeção, ela não é uma condição. É algo que pode ser, através do seu trabalho, do conhecimento, da informação que você tem, você conseguir reverter e fechar alguma venda. Tenha paciência, né? Tenha paciência. Nós estamos lidando com pessoas diferentes da gente. Quando eu perguntei se vocês acreditam no produto, quantos de vocês já queimaram contato porque vocês acreditam tanto na Juness e você quer fazer a outra pessoa acreditar igual você? Caramba, não estou acreditando que você não está enxergando isso. Todos nós já fizemos isso. Porém, a gente está lidando com pessoas diferentes. Então, as pessoas, às vezes, não estão naquele momento que a gente está. Então, a gente tem que ter paciência nesse contato com o nosso cliente e, principalmente, quando vem uma objeção. Então, quando chegar uma objeção para você, que a pessoa diz, o produto é caro, você, porra, bicho, lá vem essa pessoa. Não, respira fundo. Você não pode chegar na frente do cliente e bufar lá na frente dele, né? Já vem esse negócio de dizer que o produto é caro. Não. Tenha paciência, escuta o que seu cliente está querendo dizer, faça perguntas, né? Seja persistente. Ser persistente não é ser insistente. Mas persistir é você ir acompanhando até que seu cliente efetivamente ou te diga não ou te diga sim. Você precisa ir fazendo perguntas de forma que o seu cliente te traga o conteúdo que você precisa para que você dê a continuidade da conversa com ele, tá certo? Não discorde nem entre em embate. Gente, o cliente chegou para você e disse: o produto está caro. Caro o quê? Como assim? Você está dizendo que é caro por conta disso? Não, faça perguntas inteligentes. Eu vou mostrar um script aqui para vocês. Não debata com o cliente, não discuta. Faça perguntas de forma que ele traga conteúdo para que você consiga manter a conversação com ele, né? E saiba o que dizer, afinal de contas. Você vai fazer perguntas e você precisa ter contra-argumentos em relação ao que ele vai te dizer. Por isso que aquilo tudo que eu falei antes é extremamente importante. Você se conectar com os treinamentos, você se conectar com os conteúdos referentes ao seu produto, aos benefícios que ele entrega. Além do mais, você também experimentar. Porque você também tendo experiência com o seu produto, você tem informações para quebras de objeção, tá? E aprenda a isolar a objeção, tá? Eu vou começar a falar agora sobre a parte prática. Ficou claro para vocês até aqui, gente, que a objeção é algo normal, que se a gente está vivendo o processo de vendas, que ela vai acontecer, que a gente precisa estar
bem preparado para falar com o nosso cliente, seja porque ele precisa de mais informações sobre o produto, seja porque ele precisa de mais informações sobre os benefícios ou formas de pagamento, enfim. Entendeu até aqui? Vocês se sentem bem em relação à objeção? Vai acontecer, o que a gente tem que estar preparado para ela. Então, não se assustem, principalmente quem são os novos, que acabaram de chegar. Poxa, falei com o cliente ali, o cliente não quis, não fechou. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui importantíssima. Nem todo mundo vai comprar o seu produto. Por mais que você seja um expert em quebrar objeção, vai ter alguém que não vai comprar o seu produto. Isso é extremamente normal. Quantos de vocês não compraram produtos que foram oferecidos para vocês? Por mais que o vendedor tenha feito um trabalho profissional de te mostrar todas as possibilidades. Todo mundo aqui. Certo? Então, o nosso cliente, ele também, em algum momento, não vai comprar, por alguma razão. Aí entra a nossa paciência, a nossa persistência, o acompanhamento e, quem sabe, em um momento, ele vai querer fechar a venda com você. Ok? Uma pergunta importante, quando você está ali na comunicação e você começa a isolar a objeção, ou seja, o que te impede de fechar essa compra agora? Quando você faz perguntas para o seu cliente, ele traz para você as objeções. E aí, você estando preparado para elas, você começa a conversar com o seu cliente melhor. E quais são as principais objeções? Né? Nós trouxemos, inclusive, scripts para falar sobre elas aqui. As principais objeções em relação à venda de produto, tá? Se fosse negócios, ainda tinha algumas outras. Mas vamos falar especificamente sobre venda de produtos. Não tenho dinheiro. Gente, não ter dinheiro e o produto é caro são coisas diferentes, tá? Então, existe a objeção do eu não tenho dinheiro. A objeção do o produto é caro. Uma outra, não tenho disciplina. E aquela, que essa daqui é Lite, inclusive, que vai falar com vocês, que dessa daqui em diante é aquela que você nem sabe qual é a objeção. Preciso pensar ou vou deixar para um outro momento. Quando o seu cliente ele te traz uma dessas objeções, olha que pergunta bacana. Se resolvermos esse desafio agora, você consegue fechar negócio hoje? Tá? Ele vai trazer a objeção, qual é o seu papel? Entregar a solução para ele, tá bom? Preparados? Tudo bem até aqui? Vamos nós. Show de bola. Espera aí, deixa eu tirar esse negócio aqui da minha tela. Ui. A principal arma do contorno de objeções é a persuasão. Um bom vendedor é um bom perguntador. Você tem medo de fazer perguntas? Responde para mim no chat aí. Quem de vocês já ouviu seu cliente botar lá, o produto é caro e você não sabe mais o que dizer? E você nem faz uma outra pergunta para o seu cliente. E você fica, e agora? O que será de mim com essa objeção? Coloca aqui no chat. Já aconteceu isso com você? Do cliente te colocar uma objeção e você não saber o que fazer? Nem fazer nenhum tipo de pergunta? Olha, Soninha é retada. Soninha, empresária das antigas, tem mais tempo de empresária do que eu de vida. Né, Soninha? Maravilhosa. Lite colocou aqui que sim. Aí Ricardo botou, eu, né? Pois sou novato. Eu também, viu, Lite? Já passei por isso algumas vezes. Rita, Deia tá rindo. Deia, você tá rindo de nervoso, fala a verdade. Então, vamos lá. Quando o seu cliente trouxer uma objeção, fique tranquilo. Ó, lembra da paciência? Respira fundo. Vamos às perguntas para o nosso cliente. Vamos lá. Trouxe uma dica aqui para vocês. Não tenho dinheiro. Qual é a técnica que a gente sempre usa, gente? Sorria, concorde, contorne. Lembra da dica que eu falei de não debater? Se solidarize, né? Assim, meu Deus, se eu falei errado, enfim. Tenha empatia com o seu cliente, tá? Te entendo, fulano. Vamos pensar juntos. Ou seja, lembra para ele o porquê que vocês estão falando sobre aquele produto. Como foi que iniciou aquela conversa?
Vamos pensar juntos. Ter os resultados que o produto X entrega, como estávamos conversando antes, é algo que você gostaria muito? Aí a pessoa vai te dizer, poxa, Cris, demais. Esses resultados, para mim, tudo o que eu queria, eu já estava buscando. Ou, poxa, Cris, quem é que não quer ficar melhor, mulher, mais bonita, sem celulite? É tudo o que eu quero. E aí a Cris vai dizer, então, ó, vamos lá. E se eu tivesse a possibilidade de facilitar esse pagamento para você? Lembre-se, você que é vendedor, você tem que ter cartas na manga. Não estou dizendo para você vender fiado, mas se você tiver a possibilidade de parcelar em mais vezes, se você tiver a possibilidade de dar uma outra condição especial para o seu cliente, tenha cartas na manga, tá? E se eu tivesse a possibilidade de facilitar esse pagamento para você, você estaria pronto para fazer o seu pedido? Ou vamos fechar negócio? Pelo menos a pessoa estaria aberta para ouvir a sua proposta financeira que você daria ali para que ela consumisse o seu produto. Não pararia naquela, tô sem dinheiro e você, então tá bom, depois eu falo com você de novo. Não, é aquilo mesmo que ela quer? Vocês entenderam juntos ali que aqueles resultados é que ela está buscando? Vamos lá, vamos tentar criar uma condição especial para que ela consuma o seu produto, tá? Essa é uma dica bacana. Vamos para a próxima? Vai. Opa, 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 opa. Nossa, o produto é muito caro. Quem já ouviu isso aqui? Coloca aí no chat para mim. Coloca aí para mim. Vamos lá. O produto é muito caro. Você acha, Cris? Mas será? Será que ele vale o que você está buscando? Vamos conversar um pouquinho aqui, Cris? Diz para mim, você acha que é caro comparado ao quê? Ouve um pouquinho o seu cliente. O que ele vai trazer de argumento para dizer que o seu produto é caro, tá? Uma coisa importantíssima. Quem não pode achar que o produto é caro é você. Lembra que eu perguntei se você acredita no seu produto? Se você acredita nos resultados que o produto entrega? Se você acredita no valor do seu produto? Cuidado. Cuidado para você não achar que o produto é caro junto com o seu cliente, hein? Vamos lá. Ouve um pouquinho. De novo, vamos trazer reflexão para o seu cliente. Vamos pensar um pouquinho aqui, Cris. Mulher, a gente está falando de produto de alta tecnologia. Sem concorrência no mercado. Me conte, tu já viu algum produto igual a esse por aí? E tem mais. Pelo que você me disse que você está buscando, o resultado que esse produto entrega em tão pouco tempo, faz sentido para você que resultados como esse, em tão pouco tempo, não é qualquer produto que pode entregar? Ouve o seu cliente. Você precisa entender com ele se faz sentido para ele o valor agregado que tem o seu produto. Aí, depois dessa conversa, depois dessas perguntas, e ele. Porque muito. Gente, eu já tive pessoas que eu fui falando e a pessoa, não, o produto é maravilhoso. O produto é incrível. Não, com certeza, não tem mesmo. Eu faço uso de colágeno Y há 2 anos e nunca vi um resultado como esse. Então, quando o seu cliente começa a concordar com você sobre o valor do produto, o que é que você faz? Call to action. Você não vai querer mesmo ficar sem esses benefícios, não é, Cris? Posso já reservar o seu, então? Pergunta no início, ouve o seu cliente, faz ele entender qual é o valor que o seu produto tem, vê se ele concorda com aquilo que você está dizendo e volta para o fechamento, tá? Uma outra coisa, uma dica importante em relação a falar que o produto é caro, por exemplo. Às vezes, o que ficou faltando? Informações anteriores sobre o benefício dos produtos. No início, lá naquele início, quando você está falando sobre os produtos, porque aquele produto pode fazer sentido para ele. Então, enquanto ele não entender aquilo ali, ele vai achar que o produto é caro se esse tipo de investimento não for uma prioridade para ele. Então, a gente tem que estar focado em fazer o nosso cliente entender quais são os benefícios que o nosso produto entrega, tá? E aí fica mais tranquilo a gente trabalhar essa objeção do valor, do preço do produto. Vamos lá? Continuando aqui.
Tudo bem até aqui? Gostaram dessas dicas que eu trouxe? Ó, eu quero vocês comentando aí, viu? Que eu tenho que saber se está valendo a pena aqui esse treinamento. Vamos nós. Não tenho disciplina. Ó, para isso aqui eu trouxe 2 dicas. Por quê? Porque vocês precisam ser o mais realista possível com o seu cliente. Porque se você não for, o cliente pode achar que você está inventando uma historinha para poder vender para ele. Eu vou exemplificar para vocês e vocês vão entender. Anne, eu não quero esses produtos, não, porque eu nem tenho disciplina, eu compro um monte de coisa, nem tomo. Quando eu vejo, já parei de tomar e tal. Quantas vezes você já escutou isso? Várias. Eu já escutei várias vezes. De gente que não gosta de se cuidar. Igor, uma vez teve um cliente que falou que não usava nada. Igor, não acredito que você não escova os dentes. Entendeu? Então, a gente ouve diversos tipos de objeções. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Não tenho disciplina. Te entendo, Cris. Te entendo, Junião. Acredita que eu pensei a mesma coisa? Quando eu conheci, eu falei, eu acho que não dou conta de consumir esses negócios, porque eu não tenho disciplina para isso. Se você for realmente uma pessoa que passou por esse processo, você pode dar essa dica. Pode usar essa abordagem. Mas se você não é, por exemplo, se a Laís Roster, que está lá no Instagram, postando aquela disciplina poderosa dela lá daquele Instagram, chegasse para você e dissesse que não tem disciplina, você acreditaria nisso? Não. Então, por exemplo, uma pessoa como Laís não era uma pessoa para usar uma abordagem como essa. Mas ela poderia usar essa segunda opção aqui. Te entendo, Julião, te entendo, Cris. Eu não tenho esse problema. Você sabe que disciplina, para mim, não é uma dificuldade. Mas você acredita que eu tenho algumas clientes que tiveram o mesmo receio? E que quase abriram mão dos resultados que estão tendo hoje? Por causa disso? Por causa de também achar que não tinha disciplina? Então, 2 opções. E aí, quando você dá você se comunga ali com o seu cliente daquela mesma ideia, você pode falar o que você tem feito. Porém, nós temos algumas estratégias que ajudam demais a consumir os produtos sem falhar. E aí, se você era uma pessoa que era indisciplinada, você acrescenta. Eu coloquei em prática e, para mim, foi uma mão na roda. Deu super certo. Desde quando eu comecei a usar essas táticas, essas técnicas, funcionou demais. Eu hoje não tenho mais problemas com disciplina. Ou se for o caso que eu citei aqui de Laís, que não tem problema com disciplina, mas tiveram clientes que sim. Então, eu montei com as minhas clientes técnicas, junto com elas, acompanhei tudo mais, e elas estão conseguindo usar direitinho. Se eu, você, aqui não era seu não, era civil, se eu, você, a técnica, se eu puder compartilhar esses macetes com você, para que tenha os resultados que você busca com a disciplina do uso, você fecharia o seu pedido agora? Vamos tentar? Eu tenho como te ensinar a você conseguir disciplina para usar esses produtos. Essa é a única coisa que te impede de você consumir o produto agora? Show? Tudo bem até aqui? Essas foram as minhas dicas para vocês sobre objeções. Eu vou descompartilhar a minha tela, porque eu vou falar igual a Andrea fala comigo nos planos. Não sei se vocês já observaram. Para que vocês não fiquem só com a minha voz aqui, ela sempre fala isso. Para que vocês não fiquem só com a minha voz aqui, eu vou dividir esse momento com uma amiga. As pessoas estão rindo aqui, Sonia está rindo, que já escutou isso. Então, para que vocês não fiquem só com a minha fala, só com as minhas estratégias, eu vou chamar aqui minha queridíssima parceira, Lite, que vai trazer para a gente aquele momento que o cliente nem te diz qual é a objeção. Que de acha eu faço agora? Essa pessoa nem me disse o que é, né? Então, Lite, vem aqui para a gente agora compartilhar a sua experiência e as dinâmicas. Oi, valeu, Anne, obrigada. Olha, anotação, escrevi um monte de coisa. É maravilhoso, minha gente. Acho que esse momento da gente está sendo muito importante para que a gente cada vez evolua, melhore e tenha as técnicas na mão para, na hora de aplicar, a gente ter um portfólio ali, ter aquele estoque, e a gente, aos poucos, vai conseguindo identificar onde usar a melhor forma de abordagem, onde usar a melhor forma de objeção. E isso é só com o tempo.
Então, quanto mais treinamento, né, a gente participar, quanto mais a gente estudar, como a Anne falou, mais a gente vai conseguir. Bom, acho que vai dar tempo até, tá? Assim, em relação à hora, porque a minha parte é mais rapidinho, mas o que é que primeiro eu queria compartilhar com vocês? Só uma frasezinha para vocês lerem isso aqui. E aí, quando a gente faz, às vezes, né, quando a gente conversa sobre o produto, benefício, e o cliente diz assim, vou pensar. O que é? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já foram abordados por um produto que vocês acharam interessante ou, no final das contas, acharam caro, por exemplo, mas não foram sinceros, não foram honestos de colocar e disseram assim, vou fazer outra pergunta. Quem nunca passou por essa? Eu já passei várias vezes para ti, que maravilhoso. Meu Deus, quanto resultado incrível. Olha esse produto. Pense que eu tenho celulite. Não tem. Olha a minha celulite. Daqui a 6 meses no verão, vou ficar ótima, vou usar, maravilhoso. E aí, vamos fechar só. Vou pensar, mas não se preocupe. A gente conversa. Minha gente, isso eu já passei muito, de gente só elogiar. Não falar de preço, dizer que o preço está ok, que o valor, ela entendeu que o valor, qual é o valor do produto, ela deseja, ela quer, ela amou, mas aí ela diz assim, vou pensar. Então, coloca aí no chat, quem já passou por isso? Até para a gente saber, porque eu mesmo já passei por diversas vezes. Então, uma coisa que às vezes isso faz uma diferença na hora da gente contornar, da gente saber. Porque, primeiro, antes até de eu colocar alguns scripts que vão ajudar a gente a fazer o nosso trabalho, que é meio que um trabalho de investigação, para a gente entender, para a gente descobrir se ele só quer pensar, porque pode ser uma coisa real. Ele gostou, ele amou, ele entendeu o valor, ele acha o preço justo, mas ele quer pensar. Ele quer decidir se aquilo é para ele ou não. Ou se aquilo ali existe uma objeção, que é o que a gente chama de objeção secundária, que é o que está por trás do que ele colocou. Porque até isso a gente precisa desenvolver, que é entender se a objeção que o cliente está colocando é a real ou se é algo por trás que ele não quer colocar para a gente, não quer falar. Então, os scripts que a gente vai colocar aqui são sugestões que elas vão nos ajudar, né, com perguntas. Lembrem sempre, minha gente, tudo tem a ver com perguntar. Perguntar e saber o que fazer com a resposta que o seu cliente vai dizer. Isso também é importante, porque na hora que ele fala, você tem que saber como você conduzir a partir daquilo que ele está trazendo. Então, isso também é importante. Então, os scripts que a gente vai colocar, eles são ferramentas que vão ajudar, mas lembre que não é travado, como a Anne falou. Aquilo são sugestões para que você tente, dentro do perfil do cliente, do que ele está colocando, você identificar o que de fato está ali por trás, o que de fato é a real objeção que ele traz para a gente. Um outro ponto, até anotei aqui um ponto que eu queria conversar, é o seguinte. A gente precisa entender que, muitas vezes, hoje principalmente, nos dias de hoje, a gente é abordado 24 horas por alguém tentando vender alguma coisa a você. No Instagram, na rua, na televisão. É um produto que passa, é uma coisa que você, às vezes, não queria, você deseja. Então, são muitos estímulos que a gente tem. E muitas vezes, até como a Anne falou, o cliente não espera. Então, tenha calma. Então, a gente precisa ter calma na hora que a gente vai conversar e na hora que o cliente coloca uma objeção para a gente. Isso é fundamental e extremamente importante. Eu, no começo, como a Anne falou, errei muito no sentido da empolgação, do desejo de que todo mundo, eu queria gritar para os 4 cantos daqueles benefícios. E, às vezes, o cliente, como a Anne falou, né, não está nem pensando em colágeno, não está nem aí, e você chega ali dizendo que vai salvar a vida dele. Então, tem que ter calma. Então, aqui, uma situação, tá? Quando ela disser, ok, vou pensar. Então, eu disse, ok, Maria, compreendo. Mas, olha, a maioria das pessoas que falam que vão pensar, na verdade, elas ficam com vergonha de falar porque não querem. Com medo de ofender, ou com medo de magoar, ou algo do tipo. E, olha, fique tranquilo. Isso não vai acontecer entre a gente. Agora, só me deixa saber. É isso mesmo? Ou é algo que a gente pode negociar? Então, fala. A gente precisa ter a naturalidade de conviver com a objeção. Eu acho que esse é um ponto importante, porque na hora que a gente que a gente passar a não se ver travado diante de uma objeção colocada ou diante de um vou pensar,
a gente vai ter a tranquilidade de entender se aquilo faz parte do fluxo. Aquilo faz parte do fluxo. Quem estiver aqui, né, quem estiver trabalhando com vendas, esperando que todas as vezes que você conversar sobre colagem, a pessoa disser, ok, quero 3, ok, quero 4. Não é assim que funciona. Não é você, muitas vezes, que está fazendo errado. Precisa estudar, precisa aplicar, precisa entender do produto, precisa saber, né, todas essas regras e técnicas, sim. Isso precisa. Senão, o que é que vai acontecer? A gente vai fazer essa pergunta e não vai saber o que fazer depois dela. E também não adianta nada. Então, saber que isso é normal, faz parte do nosso processo. Quem aqui aí só fazendo um comparativo com o negócio, nunca ouviu o que a gente diz muito assim, o não do negócio, ele é muitas vezes um ainda não. Ou é um não agora. Outra coisa, em relação até esse vou pensar, quando a gente faz isso investigativo e a pessoa traz, muitas vezes ela até nem consegue fechar naquele momento. Mas ela traz para você a informação que você pode trabalhar na frente, através de um follow-up bem feito, com ela. Até que numa hora que você saiba como você ajudar a contornar aquela objeção, muitas vezes pode ser uma objeção que você não consiga ajudar naquele momento. Como a Anne falou. A Anne falou até de uma condição, mas não estou falando nem de uma condição. Mas às vezes é uma objeção que você não tem como ajudar naquele momento. Mas você sabe qual é. Numa hora que você possa dizer, fulano não fechou comigo por isso, por isso, por isso. Agora eu consigo ajudar. Então, volto lá e falo com ele. Então, por isso que é importante a gente fazer essa investigação e a gente tentar buscar do cliente qual é a real objeção, que é a objeção secundária, que é o que não foi colocado, mas é o que de fato ele sente. Outro ponto. Vamos lá. Perfeito, Maria. Então, quando Maria disse que ia pensar, né? Entretanto, eu já faço isso há um tempão e sei que 90% das pessoas que dizem que vão pensar, normalmente elas desistem. Eu mesmo já fiz isso diversas vezes como consumidor e sem saber realmente o porquê. Então, me diga com franqueza, o que seria necessário para a gente fechar negócio? Me fala. Se eu puder te ajudar, a gente fecha. Se eu não puder te ajudar, tá tudo certo. Mas me ajuda a entender para ver se dentro do que você precisa, se eu consigo te ajudar. Então, é uma outra forma da gente questionar. Então, aqui são opções, né, para que vocês tenham elas todas na cabeça. E isso vai depender da conversa, do grau de intimidade, do que ela trouxe, do que ela colocou, da formalidade ou não. Mas isso eu acho que tem muito para ajudar a gente a contornar isso. Agora, o que é que eu estou vendo de tudo que a Anne falou e de tudo que eu li, que eu estudei esses dias, o principal é a gente entender a naturalidade, com naturalidade, que a objeção ela faz parte do processo. Na hora que a gente entender isso, vai ficar tudo muito mais fácil. E eu digo por mim que eu já tremi muito. E agora? Eu vou dizer o quê? Minha gente, eu fiz isso muito no começo. Meu Deus, e agora? O que é que eu respondo? O que é que eu digo? Aqueles 2 segundos assim da vontade de dizer assim, a ligação caiu. Então, e isso faz parte. Então, outra sugestão que a gente pode também ter aí como arsenal do nosso arquivo, né? Compreendo, Maria, mas apenas me permita perguntar uma coisa. Quando as pessoas dizem que precisam pensar, normalmente é por conta de alguma questão financeira ou por dúvida, na realidade, por valor, né? Ou é financeiro por conta do preço ou da forma de pagamento, ou valor, que é o que o nosso produto entrega. No seu caso, a gente está falando de alguma dessas duas opções? E, de novo, escuta, veja que tudo que a gente falou vem de pergunta. E aí, na hora que o cliente responder, aí você, dentro do que você tem, da sua análise financeira, da sua análise de caixa, do seu fluxo de caixa, do que você pode fazer, da sua gestão de estoque, vejam que está tudo atrelado. É um negócio que ele roda, quem já sabe de quase a rodinha da trilha, tá tudo uma coisa interligada, e aqui não é diferente. Então, ela vem da forma que a gente compra os nossos produtos, que a gente gere os nossos estoques, que a gente faz a prospecção da venda, que a gente apresenta os benefícios do produto, que a gente entende a necessidade que a pessoa com a qual a gente está falando tem, e aí a gente apresenta a solução para ela, e aí que ela coloca que não tem a certeza. Por quê? Porque quando a gente tem a segurança que a gente fez o processo inteiro de forma correta, o cliente só não vai comprar
se realmente ele não quiser. E outra coisa, é importante também a gente saber disso, e a gente ter essa consciência. A decisão final sempre é dele, é do cliente, não é nossa. E ele tem o poder da escolha. Isso não tem como a gente escolher por ele, a gente decidir por ele. É dele. Só que se ele colocou muitas vezes que ele tem a necessidade que o produto que a gente tem entrega, se ele gostou, se o valor, ou seja, o valor está ok, se o preço está ok, e se ele decide, por exemplo, que ele não vai comprar, mostra para ele o que é que ele vai perder em não fechar negócio com você. Mas a decisão vai ser sempre dele. E a gente precisa respeitar, porque muitas vezes uma decisão respeitada, ela é uma venda na frente. Como o Anne disse, a persistência não é a insistência. Então, a gente precisa saber até onde a gente tem que ir, até onde a gente vai nesse processo, ou essa pessoa vai entrar ali no processo de follow e futuramente pode ser que ela volte a ser ela venha a ser sua cliente. Outra forma. E aí, vamos lá. Sem dúvida, é uma decisão importante. Mas reflita aí só por um instante. O meu produto é exatamente o que você precisa. E como viu, vai trazer os resultados incríveis e atender a sua necessidade. Então, para que adiar essa decisão se você pode começar a ter os benefícios hoje? Há algo a mais que você queira compartilhar para a gente fechar negócio agora? Então, minha gente, isso, por exemplo, entrando aí do nosso Nubore, a gente está falando do verão. Você disse que queria melhorar o seu corpo para o verão. Você entendeu a tecnologia do produto, viu os resultados, sabe exatamente o que ele entrega. Por que você vai adiar? Que se você não começar agora, talvez você não vai ter o resultado na hora que você mais precisa, que você mais deseja. Então, o que eu posso fazer? Compartilha comigo. Tem algo a mais que eu possa fazer para que eu possa te ajudar? Para que você chegue no verão, que é o seu desejo, foi por isso que a gente começou a conversar, pelo seu desejo de melhorar o seu corpo, melhorar a sua pele, para chegar no verão, usar um biquíni de uma forma mais confortável, com um corpo mais legal. Então, deixa ela refletir. Coloca e deixa ela refletir, para ver se ela traz, de fato, a real objeção dela. E aí você consegue trabalhar e consegue contornar. Bom, a última, para a gente finalizar, concordo, né, Maria, mas refletir sobre essa decisão importante. Só que desta forma eu vou te fazer uma proposta. Pense, vamos fazer o seguinte, faça a sua reflexão, decida, avalie, leve o tempo que você precisar, mas vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar, sei lá, 4 dias de Naara para você experimentar, para você ter a experiência com ele, para você ver como ele é gostoso, para você ver como você iniciando a suplementação, você trabalhar essa disciplina do consumo diário. E ao final dos X dias lá que a gente deu, a gente vai conversar, eu vou te ligar, a gente vai bater o martelo, vai fechar essa compra, essa venda, combinado? Qual é o melhor horário para te ligar daqui a 3 dias? Entrega a amostra é uma outra coisa. Por que isso? Às vezes, a pessoa, você consegue buscar, sei lá, que ela disse que tem muita gente que tem agonia com sabor. Eu já peguei diversas clientes assim. Porque o sabor é assim, porque o sabor é assado. Cria alternativas. Experimenta algum sabor diferente, dá para ela. Faz sugestão, por exemplo, até a Ana Lua Negrelli, quem quiser depois dar uma olhada no Instagram dela essa semana, colocou formas de consumir na área que vai alterando o sabor sem comprometer os benefícios que o produto entrega. Então, isso tudo são coisas, são opções que a gente vai trabalhando para contornar isso tudo, para que o cliente passe a consumir, para ele não deixar de ter o resultado, de ter o benefício, mas de uma forma que seja coerente e condizente com a realidade dele. Bom, aqui, acho que como a Anne disse, modelo de script, acho que tem de A a Z, sugestão. Agora, lembra o seguinte, isso aqui, tá, minha gente, é uma coisinha padrão. Então, na hora que a gente for usar, é importante que a gente dê a nossa personalidade, que a gente dê a nossa cara, que a gente aprofunde isso aí em relação a qual produto foi, né, de que forma o cliente falou. Então, a gente não pode ficar uma coisa padrão, que a pessoa sinta que você fala isso para todas as pessoas.
precisa ser personalizado. Pronto, a palavra é essa. Personalizado e individualizado. E isso só dentro da relação de cada um, né, da você com seu cliente, que você vai ter isso, tá? A gente trouxe só mais uma vez para vocês visualizarem a agenda do nosso Top Vendas. Então, essas são as atividades da semana que vão fazer diferença no resultado das nossas vendas. Então, tem as nossas blitz de vendas, tem a nossa blitz de lista, tem o treinamento de produto na quarta-feira, às 9 horas da noite, e os treinamentos de vendas do nosso, sábado às 11 horas, e o workshop de vendas, domingo às 11 horas. Então, que é importante vocês assistirem muitas vezes os dois, principalmente os novos, que são técnicas e dicas diferentes, às vezes as mesmas, mas passadas de uma forma diferente, que você às vezes consegue assimilar, mas de um jeito ou de outro. E mais importante do que tudo isso, apliquem. Porque isso aqui, só na mente, sem o contato com o cliente, sem falar, sem conversar sobre os produtos, sem degustar, sem as pessoas experimentarem, sem as pessoas saberem do seu negócio, também não vai fazer diferença, tá bom? Então, aí a nossa agenda. E para a gente terminar, uma frasezinha para vocês aí. Vendas são um misto de arte e ciência. Arte é persuadir as pessoas a assumirem um compromisso. Ciência é persuadir a pessoa certa. Então, acho que essa frase foi a Anne quem trouxe, mas assim, ela é perfeita. E é exatamente isso. Parabéns a vocês pela conexão, por estarem aqui junto com a gente. Nosso objetivo tem sido compartilhar, né, o máximo que a gente pode, sempre dentro da necessidade do time, do que vocês estão trazendo. Então, essa semana a gente vai fazer uma outra, vamos pensar aqui. Igor, vamos parar de gravar, só para a gente continuar.